Olá pessoal, tudo bem? Fábio Mendes aqui, fisioterapeuta, e eu queria hoje falar sobre uma coisa muito comum na nossa prática clínica, que é os nossos pacientes se queixando de formigamento, dormências, né? E às vezes se confundem um pouco, até um próprio outro profissional se confunde um pouco com relação à origem desse formigamento, dessa dormência, se é de origem vascular ou se é de origem neurológica. Estatisticamente, 90% de todos esses formigamentos, né, esses famigerados formigamentos que é tão comum, eles são de origem neurológica. Apenas 10% dos casos são de origem vascular. E às vezes pode acontecer quando um vaso que nutre aquele nervo, ele pode ter um processo de obstrução. Mas a grande maioria das vezes são de origem neurológica, podem ser as neuropatias diabéticas, né, que podem acontecer, causando essas dores, dormências, essas desestesias, né, que é a sensação de queimação, que é a alteração de sensibilidade. Mas também a gente tem que ficar atento principalmente às compressões radiculares, né? Seja por hérnia de disco, que é a mais comum, mas pode acontecer por espondilolistese, pode acontecer também por um osteófito ali pegando frontalmente a bainha mielina da nossa raiz nervosa. Isso pode acontecer e acontece. Agora, se o paciente veio até você com sintomas bilaterais, e procure saber se tem na família o histórico de doenças, por exemplo, histórico de doença venosa. As doenças venosas, elas são muito... Tem um histórico familiar que há de se considerar. Se tem na família, é muito comum. Se está numa idade atípica, se ela não teve histórico de dor na coluna e está com a perna dormente, né? E se essas dormências são de forma atípica, se tem caso de trombose na família, né? A famosa trombofilia, que é essas predisposições a fazer coágulos, né, por um processo metabólico aí mais complexo, aí a gente compensa perguntar, conversar com esse paciente, estudar um pouco isso a mais, porque nós, por exemplo, que somos referência aqui em tratamento de coluna, a gente tem frequentemente casos onde isso se confunde, né? Aí você faz todos os testes, você vê que o paciente tem aquela marcha claudicante, mais vespertina, com um membro pesado, aí você vai ver tem varizes, tem histórico de muitas varizes na família, aí a gente tem que encaminhar para o nosso amigo cirurgião vascular, certo? E às vezes permitir sim que nas primeiras 2 ou 3 consultas, às vezes é normal a gente ficar um pouco confuso com relação a isso, mas as radiculopatias elas são muito específicas. O paciente com histórico radicular, de dor radicular, ele tem um histórico de doença na coluna, ou já pegou muito peso, né? Então fica atento a isso, tá bom? Só que eu costumo falar que um caso em 1000 acontece, né? E às vezes, por ser raro, às vezes os colegas eles não prestam muita atenção nisso, que na maioria das vezes é o contrário. O paciente vai no vascular, achando que aquilo é veia, essa dormência, e na maioria das vezes, igual eu te falei, 90% dos formigamentos são de origem neurológica, e às vezes já foi feito o diagnóstico diferencial, chega para a gente já, pelo menos, descartada essa possibilidade de uma doença vascular. Mas quando não vem, quando o paciente está sem diagnóstico, ele chega para a gente na avaliação, se você não tem muita experiência nisso, eu acho que cabe consultar um colega cirurgião vascular e olha sempre o histórico. Pacientes atípicos, sem histórico de dor na coluna, já com histórico de trombofilia na família, e a perna cansada no final do dia, dor em peso, claudicação, vale muito a pena checar essas questões vasculares aí, tá bom? Forte abraço para vocês aí, sigam aí o nosso canal, dá uma curtida no vídeo, que isso estimula a gente a fazer vídeos novos, tá? E aí, tudo de bom aí, turma do nosso, essa turma aí que segue a gente dos nossos cursos aí de imersão também. Forte abraço.